O programa Saber Direito desta semana é com o professor Henrico Francavilla e o curso é sobre Direito Constitucional. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet, é só acessar o site www.tvjustiça.jus.br. Eu sou Henrico Francavilla, esse curso é sobre cidadania e o mandado de segurança. Nós tivemos já 3 aulas em que nós pudemos ver a evolução constitucional no país, toda a história das nossas constituições. Nós regredimos mais de um século no passado para ver como as constituições do Brasil nasceram e nós vimos nitidamente 2 constituições que marcaram muito bem o espírito de luta pelos direitos de liberdade, pelos direitos que permitem o exercício da soberania popular, da participação das pessoas no processo de poder, e nós passamos a estudar esses direitos. Nós estudamos as liberdades, nós estudamos o direito de dignidade da pessoa humana, nós estudamos os direitos políticos e nós estudamos a ligação que é feita entre o direito de cidadania e entre esse verdadeiro instituto que é a cidadania e o direito à educação. Há o direito à educação do artigo 205 da Constituição Federal, que faz a ligação expressa da formação da pessoa, da preparação da pessoa para o exercício pleno da cidadania. Com base nesse raciocínio e nesse histórico, nós culminamos na última aula com o estudo dos direitos e das garantias. E nós vimos que, assim como a Constituição declara determinados direitos, a Constituição assegura, dá segurança para esses direitos. E fizemos algumas comparações. O princípio da legalidade, por exemplo, segundo o qual ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei, do inciso 2º do artigo 5º, a versão para a administração pública do princípio da legalidade, no sentido de que a administração pública só faz aquilo que está previsto na lei, salvo os casos de atuação discricionária por conveniência e oportunidade, mas ainda a atuação discricionária da administração pública tem alguma vinculação com a lei, uma vez que o ato, ainda que discricionário, tem de ser motivado e o ato fica vinculado aos seus motivos. Estudando as garantias, nós passamos para a categoria dos remédios constitucionais, que são eles também garantias, e dentro da categoria dos remédios nós vimos aquele que é o mais amplo de todos, o mandado de segurança. E agora cabe a nós estudarmos, entendermos, esmiuçarmos mesmo o mandado de segurança como previsto na Constituição de 1988. Antes disso, antes de irmos ao texto da Constituição de 1988, cumpre aqui um breve histórico, não um histórico tão completo como o da primeira aula desse curso, mas um breve histórico do nascimento do mandado de segurança no nosso sistema. Nós vimos a primeira Constituição republicana, 1891, ela não tinha nenhuma previsão sobre o mandado de segurança. Ela tinha uma previsão sobre o habeas corpus. O habeas corpus nasceu na história republicana brasileira, constitucional brasileira, na Constituição de 1891, e dizia a Constituição de 1891 que o habeas corpus era um remédio para coibir violações e abusos do poder público aos direitos dos indivíduos. Quais violações? Quais abusos? Quaisquer. O texto do habeas corpus na Constituição de 1891 era um texto absolutamente amplo e abrangente. Mas isso conflitava com a vocação comparada histórica do habeas corpus como um remédio de proteção exclusiva dos direitos da locomoção. Era mais ou menos o que o habeas corpus se prestava historicamente em outros países. E sempre foi relacionado ao direito de liberdade física que nós estudamos. E, portanto, isso deu origem a uma série de debates. Alguns juristas diziam que o habeas corpus tinha que ficar circunscrito às liberdades físicas e outros juristas diziam, como o próprio Rui Barbosa, que participou ativamente desse período de construção constitucional do Brasil, diziam que se a Constituição mencionava o habeas corpus como um remédio contrário às violações do poder público, quaisquer que fossem, não haveria por que usar o habeas corpus estrita e unicamente para a proteção da liberdade física, da liberdade de locomoção. Nasceu assim no Brasil o que se chamou de teoria brasileira do habeas corpus. E
Mas a teoria brasileira do habeas corpus, não obstante tranquilamente apoiada no texto constitucional positivo de 1891, que, como nós vimos, a Constituição de 1891 é uma Constituição boa tecnicamente, embora não realizada, não vista bem realizada na realidade, aplicada na realidade, mas tinha lá o habeas corpus, que com a sua teoria brasileira ganhou o contexto, o conceito de um remédio abrangente, de um remédio contra qualquer espécie de violação aos direitos do indivíduo. Essa violação, esse remédio contra a violação dos direitos do indivíduo, não é só um remédio de afastamento do ato estatal, mas também um remédio de recomposição daquela situação de violação de direito. Ou seja, é um remédio para o saneamento de uma situação de abuso do poder público contra os direitos, a esfera de direitos dos indivíduos. Típica previsão dos direitos fundamentais de primeira geração, em que o objetivo desta primeira geração de direitos era evitar que o Estado, com todo o seu poder e com toda a sua força, violasse os direitos dos indivíduos, das suas esferas individuais. Bom, a discussão sobre vamos dizer assim, a abrangência do habeas corpus, esse remédio que antecedeu o mandado de segurança, avançou muito até que o Brasil buscou inspiração em 1917 na Constituição Mexicana, que tinha um remédio denominado juízo de amparo, e os telespectadores que quiserem pesquisar isso podem ver que ele, na verdade, não era nem de perto o que é o mandado de segurança que veio a ser previsto na Constituição seguinte, mas era uma inspiração de um outro remédio para sanar eventuais violações do poder público sobre os direitos individuais. Com isso, a discussão evoluiu até que na Constituição de 1934 nasce o mandado de segurança. O mandado de segurança é um instituto tipicamente do direito brasileiro. Não há outro remédio denominado mandado de segurança e com exatas essas características em algum outro lugar do mundo. Nasceu no Brasil, tímido ainda, importando para si o processo do habeas corpus, mas já com uma redação muito contundente. Dar-se-á mandado de segurança para proteger os indivíduos da violação de direito certo e incontestável. Essas eram as expressões da Constituição de 34. Primeiro, muita ênfase, dar-se-á mandado de segurança, ou seja, tem de ser dado se houver violação, e depois a ênfase à questão de que o direito do indivíduo tinha que ser certo e incontestável. E aí, então, a jurisprudência e a doutrina começou a debater o que seria essa expressão direito certo e incontestável. Por que o mandado de segurança, para o direito ser protegido, ele tinha que ser certo e incontestável? E passou-se a discutir se o direito para permitir a impetração do mandado de segurança tinha de ser um direito muito evidente ou um direito muito fácil. E essa discussão desvirtuou um pouco os entendimentos da doutrina e da jurisprudência. Isso vale para os dias atuais, muito embora ela esteja quase superada, mas, na verdade, a discussão partiu da premissa errada de que existe direito fácil e direito difícil, quando, na verdade, não existe. A dificuldade ou a facilidade em relação à interpretação de determinado direito está na cabeça do intérprete, não está no direito. O direito ou ele existe ou ele não existe. Então, a jurisprudência que dizia não dou essa segurança, não mando assegurar o indivíduo, garantir o indivíduo contra esta violação de direito, porque o direito não é absolutamente de fácil intelecção e interpretação, era uma jurisprudência que interpretava mal o que se poderia entender de uma garantia ampla como o mandado de segurança. Na Constituição de 34, o mandado de segurança foi inaugurado. Em 1937, nós vimos em que circunstância foi outorgada a Constituição de 1937. Ela foi outorgada para proteger, ou para legitimar, ou para constituir um Estado autoritário. E o mandado de segurança, com apenas 3 anos de existência, já provou a sua força no sistema jurídico brasileiro. Uma questão muito evidente. Quando foi outorgada uma Constituição autoritária, que é a Constituição de 1937, o mandado de segurança simplesmente não estava lá. Ele estava em 34 e não estava
na Constituição de 37. Ou seja, o mandado de segurança, pelas suas características, pela sua efetividade e pela grandeza da garantia que representava, se mostrou ameaçador para a constituição de um Estado autoritário. E, portanto, caiu fora da ordem constitucional. Não estava na Constituição de 1937. E o Brasil ficou entre 37 até 46, quando veio a outra Constituição, sem a previsão constitucional do mandado de segurança. Apenas o mandado de segurança sobreviveu com base de algumas interpretações que entendiam que ele existia na ordem infraconstitucional. Mas esta é uma outra discussão para fins de histórico. O fato é que na ordem constitucional de 1937, o mandado de segurança deixou de existir e só passou a existir de novo na Constituição democrática, com a Constituição que fez a tentativa de democratização do país, de 1946. Mas o fato é que o mandado de segurança mostrou a sua força no primeiro momento em que o Estado quis ser autoritário na redação da Constituição. Não tinha lá esta garantia, de tão ampla, de tão forte que é. Bom, passado 46, ele foi para a Constituição de 67 e depois a Constituição de 1988. Em 1946, ele já adquiriu mais ou menos a redação que ele tem hoje, com algumas nuances que nós vamos ver ao longo desta aula. Mas a primeira mudança, bastante significativa de terminologia, é que a expressão direito certo e incontestável da Constituição de 34 deu lugar à expressão direito líquido e certo. E nós vamos ver o que isso significa. Passado o tempo da Constituição de 46 e da Constituição de 67, eis que na Constituição de 1988 nasce o mandado de segurança com a seguinte redação: conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou pelo abuso de poder for a autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável por violação for a autoridade pública. Como estudar esse inciso? A proposta que eu faço é de estudar o inciso 69 e a Lei 12.016 de 2009 através da definição de 4 pressupostos jurídicos do mandado de segurança. A divisão da matéria com enquadramento dos elementos, dos fundamentos do mandado de segurança em 4 pressupostos jurídicos. 3 pressupostos jurídicos de conhecimento da segurança e um pressuposto jurídico de concessão ou não da segurança. O que significa conhecimento e concessão da segurança? O conhecimento da segurança é uma expressão que muitas vezes a jurisprudência atribui aos recursos, mas ela é adequada. E o STJ usa ela, o Superior Tribunal de Justiça usa ela também para o mandado de segurança de uma forma correta. Ela é adequada. Se o objetivo é uma ordem que dê ao indivíduo a segurança típica das garantias, e lembrando o que nós vimos na outra aula, direito é uma declaração e garantia é uma segurança. Se o objetivo do mandado de segurança é a obtenção desta ordem, eu preciso antes ver se eu posso conhecer da possibilidade de dar ou não a ordem, para depois ver se eu concedo ou não a ordem. E para conhecer, eu preciso entender, eu preciso identificar que os pressupostos do mandado de segurança previstos aqui no inciso 69 da Constituição de 88 estão, eles todos, presentes. Quais são esses pressupostos? Vamos analisar um a um dos pressupostos do mandado de segurança. O primeiro pressuposto do mandado de segurança é o pressuposto ato. O mandado de segurança só existe onde houver ato. Para que possamos entender o que vem a ser ato, é preciso, em primeiro lugar, distingui-lo do fato. Qual a diferença entre o ato e um fato? Os fatos acontecem independente do que quer e independentemente